Olá pessoal, Ricardo Maroc aqui mais uma vez. Hoje nós vamos prosseguir com nossos estudos em Programação Orientada a Objetos com C#, estudando as classes e membros abstratos. Para isso a gente vai criar aqui um novo projeto no Visual Studio 2019, você pode criar em outra ferramenta que compile C#. Vou escolher aqui uma aplicação do tipo console, vou chamar de membros, classes abstratas. Vou colocar aqui na programação 2, semana 7. Vamos criar. Criando o projeto. Pronto, está aí o projeto criado. Vamos começar fazendo uma nova classe. Eu vou criar aqui uma nova classe, de forma análoga ao que eu fiz na aula passada. Eu vou criar uma classe chamada veículo. E vou criar uma outra classe, chamada carro, que herda de veículo. Ok, na classe veículo eu vou fazer uma coisa diferente do que nós fizemos na aula passada. Eu vou declarar aqui alguns atributos, algumas propriedades, né? Não muitas, só para ilustrar mesmo. Double peso, só peso. Vou colocar aqui um construtor, public veículo, e coloco aqui double peso, this.peso recebe peso. Posso colocar também aqui uma mensagem, né? Um novo objeto veículo foi construído. Aí crio aqui o destrutor. Só com uma mensagem. Um objeto veículo foi destruído. Pronto. Essa é a nossa classe veículo. E aqui a gente tem a classe carro, que por enquanto não tem nada. Não tem argumento correspondente para o construtor, então ela está dando um erro. Isso quer dizer que eu tenho que implementar aqui o construtor para ser compatível com o construtor da classe anterior. Então aqui carro, pelo menos eu tenho que passar aqui o peso, né? E aqui eu chamo base peso. Pronto, já satisfiz a restrição aqui do construtor ser compatível com o do ancestral. Agora, aqui no meu programa, eu posso criar instâncias de veículo V1 recebe new veículo, e eu tenho que passar aqui um peso, 1000. Eu posso criar instâncias de carro. Também vai ser um veículo. Bem, não faz muito sentido em um sistema mais complexo você ter uma classe ancestral sendo instanciada. Suponha que aqui eu tenha vários tipos de veículos, carro, avião, barco, submarino, enfim, vários tipos de veículos. Deixa um pouco de fazer sentido eu trabalhar com instâncias de veículo em si. Veículo em si só existe para criar uma base para a criação, para a construção, né, dos outros objetos das outras classes derivadas. Então, neste caso, em que eu queira instanciar somente objetos derivados de veículo, mas não veículo em si, é interessante eu tornar veículo uma classe abstrata. E a gente vai fazer isso da seguinte maneira.
Muito simples. Eu venho aqui, vou definir aqui como public abstract class veículo. Pronto. Uma vez que eu tenha feito isso, essa classe já não pode mais ser instanciada. Ela só pode ser derivada. Então ela só existe para servir de base para outras classes. Então aqui no programa agora, ó, já não consigo mais instanciar a classe veículo. Eu teria que excluir essa linha. Mas eu consigo instanciar normalmente a classe carro, porque ela sim é uma classe concreta e não uma classe abstrata. É uma classe concreta que deriva de uma classe abstrata. Uma coisa importante é que todo membro de uma classe abstrata que também seja abstrato, ele obrigatoriamente deve ser implementado pela classe filha. Então suponha que aqui na classe veículo eu tenho aqui um método public void mover double distância e coloco aqui que ele é abstrato. Quando eu faço isso, o método aqui na classe veículo não terá implementação, porque ele é um método abstrato, não é um método concreto. Entretanto, na minha classe carro, agora eu sou obrigado a implementar aquele método abstrato da classe ancestral. Ou seja, o que eu estou dizendo ali é que todo veículo, além de ter que possuir as características que estão declaradas aqui, neste caso aqui é só peso, mas suponha que eu tivesse aqui várias características de um veículo, ele também deve ter todos os comportamentos que foram definidos na classe abstrata. Então agora carro, eu teria que fazer aqui, ó, um public void mover double distância aí tem uma questão. Quando você implementa um método que vem da classe ancestral como abstrato e você não informa ali que você tem ciência de que está fazendo uma implementação de algo que é abstrato, ele acusa esse problema aqui. De que o método está sendo ocultado e que você não está demonstrando ciência disso. Para você demonstrar ciência disso, você coloca aqui a palavra override. Override. Pronto. Que indica que você tem ciência de que está implementando um método abstrato que veio do ancestral. Essa palavrinha-chave override. Portanto, é uma maneira assim de você enxergar os membros e classes abstratas é como algo que não foi completamente implementado. É algo que requer alguma implementação. E essa implementação complementar, ela ocorre, né, nas classes descendentes da classe em questão, da classe que seja abstrata, que é o caso aqui da classe veículo. Uma outra função interessante das classes abstratas é que elas podem servir para indicar num parâmetro, por exemplo, que você quer qualquer tipo de objeto descendente daquela classe. Então você não está instanciando a classe abstrata, mas você está dizendo que naquele parâmetro tem que entrar algum descendente dessa classe abstrata. Então como é que a gente faria isso? Eu vou criar aqui uma nova classe que eu vou chamar de avião, que também vai derivar de veículo. Agora eu vou dar um Ctrl ponto aqui para implementar as classes abstratas. E vou dar um Ctrl ponto para ele gerar o construtor. Pronto. Então ele gerou o construtor aqui para mim. Vou dar só uma mensagem aqui.
um novo objeto avião foi construído. Aqui o mover, vou botar só uma mensagem. Um avião, um objeto avião se moveu por metros. E ali na frente da string eu coloco o símbolo para ele poder avaliar a distância aqui como um conteúdo da programação. Ok? Vou fazer essa mesma coisa aqui lá no carro. Um objeto carro. E aqui também vou colocar a mesma coisa para o construtor. O carro foi construído. Não vou colocar destrutor aqui. Muito bem, agora aqui em Program, o que você poderia fazer? Criar um método aqui, static void mover ou viajar para Califórnia. Aí aqui recebe como parâmetro um veículo. V. Aí eu vou chamar v.mover distância. Vamos botar aqui 10.000 quilômetros. 10.000 quilômetros. Ah, mas eu botei em metros, né? Então vamos botar aqui quilômetros. Quilômetros. Agora eu poderia fazer o seguinte, ó. Carro, C1 aqui, avião. C1, new, avião, 3.000 quilos. E agora eu poderia fazer o seguinte, viajar para a Califórnia. Aqui está errado. Viajar para a Califórnia. E aqui eu tenho que passar qual é o veículo que eu vou usar para viajar para a Califórnia. Vou usar o avião. Repare que ele compila sem erros. Ele me pede aqui um veículo e eu passei um avião, porque avião é um veículo. Eu poderia também passar o carro. E ele compila sem erros, porque carro também é descendente de veículo. Portanto, veículo, neste caso aqui, é útil para aceitar qualquer tipo de veículo. Ou seja, um parâmetro abstrato, como neste caso, aceita qualquer objeto de uma classe descendente dessa classe abstrata. Isso permite você criar um método mais genérico. Então, essa questão da reutilização fica um pouco mais evidente. E também a questão de um assunto que nós estudaremos mais adiante, chamado polimorfismo. O polimorfismo ele faz uso intenso de membros abstratos, de classes e membros abstratos. Bem, então não há muito mais o que falar sobre membros e classes abstratas. Para a gente finalizar essa aula, que realmente vai ser uma aula bem curta, né? A gente pode definir que avião e carro, eles não podem mais ser derivados, ou seja, eu não posso ter algo derivado de avião. Eu quero impedir que a classe avião seja ancestral de alguma classe. Aí eu colocaria aqui, ó, sealed public, sealed class, ou classe selada. Essa classe não pode mais ter derivação. Avião. Agora, se eu tentar criar uma nova classe aqui, vamos tentar criar uma nova classe. Jato. E vou tentar derivar de avião. Olha o que vai acontecer aqui. Jato não pode derivar do tipo selado avião. Então, há aqui um impedimento definido programaticamente
para você fazer derivações da classe avião. Isso é interessante em termos de projeto e também em termos de desempenho, porque classes seladas, o motor de tempo de execução pode tratá-las de uma maneira um pouco mais eficiente do que classes não seladas. Porque as classes não seladas elas têm a opção de ter descendentes. Já uma classe selada, como o motor de execução já sabe que ela não pode ter derivadas, pode ter uma tratativa um pouco mais rápida do que uma classe não selada, uma classe comum. Então, pessoal, com isso a gente encerra essa aula. Na próxima aula a gente vai estudar um assunto que vai usar muito desses conceitos, então é importante vocês compreenderem esses conceitos de membros e classes abstratas. E no caso aqui, classe selada, a gente não vai usar muito na próxima aula não, é mais mesmo a parte de membros e classes abstratas. E o assunto da próxima aula vai ser polimorfismo. Portanto, não fiquem com dúvidas nesses conteúdos aqui. Caso tenha alguma dúvida, me acionem lá no Telegram ou postem algo lá no fórum. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.